Olá, estudantes, tudo bem? Voltamos mais uma vez agora para fazer mais algumas reflexões sobre a antropologia. Sigam comigo, por favor, no slide. Qual é a nossa proposta de hoje? Vamos lá? Pois bem, pensando um pouco mais sobre a relação da antropologia, os conceitos, nós trazemos hoje uma análise sobre a cultura do mundo contemporâneo, falamos sobre a questão da modernidade, da pós-modernidade e também falar um pouco sobre a questão do racionalismo, tá? Da questão do individualismo e do hedonismo, certo? Vamos lá, sigam comigo no slide, por favor, algumas dessas interações. Quero começar com vocês agora a aula fazendo uma reflexão sobre aquilo que a gente chama de eclipse do racionalismo. Vamos pensar um pouquinho sobre esse racionalismo no sentido de interagir, entender de que forma é que essa base, tanto do pensamento quanto das questões filosóficas e práticas e científicas, ela está arraigada, tá, nos processos de pensamento antropológico. Vamos lá? Sigam comigo, por favor, o slide, vejam e percebam exatamente isso que está aqui em negrito para poder instrumentalizar melhor essa ideia. Olha lá, enquanto o racionalismo enfatiza a primazia da razão e da ciência na compreensão e organização da sociedade, o cenário atual é caracterizado pela crescente valorização de múltiplas formas de conhecimento e pelo reconhecimento das limitações do pensamento racional em abordar questões complexas e multifacetadas. Eu já começo a aula dizendo o seguinte, que já há uma mudança no processo de racionalização das coisas com um elemento apenas da razão. Hoje já se tem uma complexidade maior. Então, vocês já sabem, portanto, que essa fundamentação de racionalismo, apesar de ela ser extremamente aplicável ainda aos dias atuais, ela também já percorre outros meandros. E nós temos outras possibilidades, já que nós estamos falando hoje de multiplicidades, né, de análises muito mais complexas, né, da cultura a qual nós estamos relacionando, que é a cultura moderna. Seguindo ainda em nossa aula e pensando um pouco mais sobre essas condições, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos. A gente não vai ler esses pontos, mas eu vou somente dar o direcionamento de algumas questões que são fundamentais. Olha só, o primeiro ponto aí, ó. O que o racionalismo tem? ênfase na razão, tá? E aí tem a descrição, coloquei também, inclusive em negrito, mais abaixo, dizendo, olha, a verdade pode ser descoberta através do pensamento lógico e da análise racional, em vez de depender exclusivamente da experiência sensorial. Então, o que é a experiência sensorial? Os nossos sentidos, tá? O que é a experiência racional? A nossa razão, a nossa capacidade de intelectualmente pensar sobre as coisas, tá? Então, ênfase na razão. Universalidade do conhecimento. Então, vocês depois façam a leitura, vocês vão perceber. O princípio de verdades que são descobertas pela razão são aplicáveis a todas as pessoas e situações, independentemente das circunstâncias que são ali colocadas. Prioriza o processo de dedução. Seguindo o próximo slide, vocês podem perceber confiança na matemática e na lógica. E, por último e não menos importante desses pontos que eu elenquei aqui, ceticismo em relação à experiência sensorial. Ou seja, mais uma vez afirmando aquilo que está lá no começo, dizendo o seguinte, que não é para a gente se basear na nossa sensação, no que a gente acredita ou vê, pura e simplesmente, mas naquilo que o nosso intelecto pode relacionar, pode interagir, pode trazer enquanto uma contestação, tá? Daquilo que é posto, daquilo que é colocado. Seguindo então em nossa aula, partimos então para falar de um outro tema que também está aqui colocado para a gente discutir, debater, que vocês vão perceber, que é o individualismo e o hedonismo. Tá? O que isso significa? O que é o hedonista? A gente coloca o seguinte, olha lá, acompanhem comigo no slide, por favor. Uma das tendências marcantes na sociedade contemporânea é o individualismo hedonista, que coloca ênfase no prazer individual, na busca pelo bem-estar pessoal e na satisfação dos desejos imediatos. Então, o que o hedonismo preconiza? Todas as relações que nós temos estabelecidas pela forma que nós nos apresentamos. No próximo slide, a gente pode perceber essa relação. Acompanhe comigo, por favor. Olha só, quais são as características do hedonismo para que você consiga entender e perceber que isso está muito arraigado à cultura a qual nós fazemos parte. Podemos, então, perceber uma condição da cultura do consumismo, por exemplo. E aí o consumo desenfreado é um elemento fundamental. É o comprar, é o ter, é você ter mais um, tá? Compras compulsivas, busca por marca de luxo, para você mostrar que você faz parte daquele grupo especial e específico, tá? A relação de entretenimento instantâneo, coletânea e maratona de séries, lógicas que são ali colocadas e ilógicas, enfim, questões que são ali pontualmente colocadas. O que a gente pode perceber, portanto, dessas definições que ali são
serão ora apresentadas. Nós podemos perceber que tanto o hedonismo quanto a relação do racionalismo, elas estão colocadas aqui como sendo elementos que mostram a gente uma maneira, uma forma de perceber, analisar e instrumentalizar a cultura a qual nós fazemos parte. Pois, convido a vocês a fazerem os seus estudos, a fazer uma análise mais detida daquilo que foi dito, daquilo que foi colocado, fazer pesquisas para poder interagir e assim, entender um pouco mais de que forma é que esses conceitos eles se aplicam ou estão diretamente ligados à formação de vocês, independente de que curso vocês façam, e obviamente em dúvidas, se queiram ou quando quiserem, né, obviamente tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa para a gente poder aprofundar um pouco mais os nossos conteúdos, eu estou disposto e é somente entrar em contato. Até o próximo encontro.